Oi, aqui é a Nina e hoje eu vou tentar ler mais contos. A inspiração para esse vídeo surgiu de um vídeo que a Paloma Lima gravou. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo dela. Então ela estava num período ali de mudança, né, em que ela não estava conseguindo ler tanto, então ela queria conseguir manter isso. E ao mesmo tempo estava com um monte de coisa acontecendo, né, então até me identifiquei um pouco assim, né, já comentei nos vídeos anteriores que setembro foi um mês bem conturbado para mim, agora início de outubro também. E eu acho que ler contos é uma boa maneira de conseguir, né, manter um ritmo, e também queria vir falar mais com vocês, porque eu sinto que quando eu leio um livro de contos, muitas vezes eu acabo passando uma impressão geral, é mais difícil comentar sobre os contos em específico. Então, em resumo, como que vai funcionar aqui? Minha ideia é ler 5 contos em uma semana, então vocês vão ver que tem conto aqui que é um pouquinho mais longo. Eu também não quis colocar exatamente um por dia para não chegar no final ali e ter alguma frustração de algum dia que eu, por algum motivo, não consiga ler. E conversando com vocês. Então a ideia é que eu leia e vá gravando sobre esses contos em específico para vir contar para vocês. Então quando vocês assistirem eu já terei lido tudo isso. Então eu vou mostrar para vocês o que eu separei aqui para ler. O primeiro livro que eu separei é essa edição belíssima de luxo, o Clube do Suicídio do Stevenson, que eu tenho nessa edição da Kozak. E o conto que eu gostaria de ler aqui é exatamente o Clube do Suicídio. E esse é um conto mais longo, ele tem umas 100 páginas, eu acho quase 100 páginas. Então vai ser um conto que provavelmente eu vou levar mais de um dia aí pra ler, ou então ler num final de semana, né? Eu tô gravando isso no sábado, então eu tenho sábado, tenho domingo e tenho a quarta-feira próxima, que vai ser um feriado. Então, provavelmente esse conto vai ser aí lido ou num desses dias, ou dividido. E, enfim, é um livro que eu tenho faz tempo, né? Da afinada Kozak, e ainda não li, então eu vou começar por esse que dá nome ao livro. Outro livro de contos que eu tenho é os 50 Contos do Machado de Assis. E aqui, o que acontece? Tem muitos desses contos que eu já li. Então, eu escolhi por nome mesmo, dentre os que eu ainda não li, um que me chamou a atenção pelo nome, que foi O Espelho. Ele parece ser um pouco mais curto, tá na página 154 dessa edição aqui. Então, eu tenho ali marcadinho, né, quais deles eu já fui lendo. Então, vamos ver o que eu vou achar. Se você já leu algum outro conto dessa coletânea, que você gosta, enfim, tem pra me indicar, me manda nos comentários, que aí eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo, né, e ler outros livros daqui, outros contos daqui também. Outro livro de contos que eu tenho aqui é o Contos Completos, do Caio Fernando Abreu. E esse aqui eu fui lendo de forma bem, não é cronológica, né, mas sequencial. Então eu sei aonde eu parei. E o próximo que eu tenho, eu parei na página 233, ele se chama Holocausto. Então vai ser esse que eu vou ler para conversar um pouquinho aqui com vocês. O quarto livro vai ser o Gótico Nordestino, que já está em andamento. E o próximo conto é um conto super curtinho chamado Tecidos no Jardim. Então esse aqui também vai ser bem rapidinho, né? E eu venho conversar um pouquinho mais com vocês sobre ele. E, por fim, eu quero ler o primeiro conto do Manual da Faxineira, da Lúcia Berlim, que eu já tenho, e é um livro enorme, né, que eu tenho bastante vontade de ler faz bastante tempo. Então são essas as coisas que eu separei, e eu volto em breve pra gente conversar um pouquinho sobre a primeira delas. Oi, gente, passando aqui um pouco descabelada pra comentar sobre os 2 primeiros contos que eu já li. Então eu li ontem 2, hoje é domingo, né? Eu li o que tá no Gótico Nordestino, que chama Tecidos no Jardim, e ele é um conto muito curtinho mesmo. Gostei muito dele. Ele é bem, como que eu posso dizer, mais de horror, assim. Ele vai falar a respeito de um casal que acaba indo visitar a cidade de origem, né, a cidade onde nasceu e onde cresceu o homem, né, uma das pessoas desse casal. E é Campina Grande, né, na Paraíba. E ele faz quase que uma metáfora, assim, para as coisas que ele encontra, né? Então ele vai trazer elementos sobrenaturais e assustadores, mas na minha interpretação foi quase como uma metáfora do que a gente encontra quando a gente volta para um lugar em que a gente já não se reconhece mais, assim. Então eu moro há muitos anos, há mais de 10 anos, em outra cidade, né?
não é tão longe geograficamente e culturalmente, mas tem muita diferença morar numa cidade maior e morar numa cidade pequena, com relação a costumes, com relação a ser quem a gente é mesmo. Então eu gostei bastante, apesar de ele ser super curto, foi essa interpretação que eu tive. Então fica aí a recomendação. Não é o meu preferido dos que eu li até agora, tem 2 que eu gosto mais do que esse, mas ainda assim gostei bastante dele. E aí, como ele era super curto, eu já aproveitei e li ontem também o conto... Esqueci o nome. Lavanderia Angels, eu acho que é o nome. Do Manual da Faxineira, que é o primeiro conto. Eu vou deixar aqui o nome, se não for esse que eu falei, mas eu acho que é Lavanderia Angels. E eu gostei bastante dele também. Eu acho que ele é um conto que me deixou mais curiosa para ler outras coisas da Lúcia Berlin, né? Outros contos desse livro. Então já é um livro que eu fiquei louca pra continuar. Já tô vendo que foi um tiro no pé gravar esse vídeo. Mas gostei bastante dele. Ele vai contar ali fragmentos, né, da vida de uma mulher que... coisas que acontecem com ela enquanto ela lava roupa nessa lavanderia e pessoas que acabam cruzando o caminho dela, incluindo um índio que tem problemas sérios com bebida, né, com álcool, e a forma como eles constroem uma relação a partir única e exclusivamente desses encontros na lavanderia. E também é um conto que não tem assim começo, meio e fim, a gente não sabe muito a respeito da vida dessa mulher, nem dessas lavanderias que a cercam, mas me deixou muito com uma pulga atrás da orelha. Eu gostei muito do que eu li ali, então provavelmente vou ler o Manual da Faxineira em breve, aí foi legal para isso. E foram esses 2 que eu li até agora, e aí agora eu vou pegar um pouquinho aqui, né, esses outros 2 eu li ontem, o Clube do Suicídio, aproveitar que é domingo, porque ele é um livro um conto bem grande, né, então eu vou começar hoje, talvez eu não termine ainda hoje, mas eu venho aqui contar pra vocês. Oi, gente! Agora é segunda-feira, né? Hoje é segunda-feira, são umas 8 da manhã. Tô me preparando para começar a trabalhar. Mas eu queria falar um pouquinho do Clube do Suicídio, que eu li ontem bastante dele e hoje pretendo terminar, vou ler um pouquinho agora antes de começar a trabalhar. E eu tô amando. Eu tinha um pé atrás, eu acho que eu já comecei a ler uma vez o Médico e o Monstro e não tinha me chamado tanta atenção, não cheguei a terminar. Então eu acho que eu não tinha muita expectativa com relação a esse conto e eu tô adorando, gostando muito mesmo, assim. Ele é dividido em 3 partes, né? Ele tem ali 3 histórias diferentes sobre esse mesmo clube. E eu já li 2, então tá faltando só a terceira. Tipo, ele vai até a página 107, eu tô na página 83. E já fica uma recomendação aí, se você tem, né, esse livro ou esse conto em algum livro, fica muito forte a recomendação. Venho contar o que eu achei quando eu terminar. Oi, gente, passando só para atualizar vocês, eu terminei o Clube do Suicídio, né, o conto, e gostei demais dele mesmo, né, ele é um conto dividido em 3 partes, e ele na primeira a gente vai descobrir ali, né, conhecer o que seria esse clube, né, um clube que arrecadava dinheiro através de pessoas que estavam numa situação, né, de desespero na vida e queriam se suicidar. Então, era um clube basicamente em que o assassinato dessas pessoas, né, essas pessoas pagavam por uma oportunidade de serem assassinadas, basicamente isso. E de alguma forma, né, a gente tem um príncipe ali disfarçado que acaba chegando meio por acaso, meio por aventura nesse clube e descobrindo o que esse anfitrião fazia às custas do desespero dos outros.
Então a primeira história é basicamente isso ali e o que acontece, né? Como que termina aí essa história. Depois nós temos uma outra história que a gente vai ter ali um cavalheiro, enfim, que acaba envolvido numa trama também relacionada a esse clube. De outra forma, ele acaba conhecendo uma pessoa ali, né, que tem relação com isso. E também, né, ela vai ali se comunicar e chegar até esse núcleo. E por fim a gente tem uma história que finaliza realmente o enredo, assim. Então, que aí a gente vai estar falando a respeito de um oficial, né, um oficial ali do exército que acaba sendo atraída ali para uma determinada festa quando vai a Londres. E de que maneira também essa festa aí vai acabar se relacionando com a história do Clube do Suicídio. Então eu gostei muito de tudo aqui. Eu gostei muito da história, eu gostei muito da forma como a gente tem 3 histórias totalmente diferentes, mas que vão ter, ela realmente é como se fosse um começo, meio e fim, assim, então, mas com personagens diferentes, né, em lugares diferentes, então gostei muito disso. E eu fiquei super curiosa para ler o restante desse livro aqui. Não vou conseguir pegar agora porque eu tô cheia de coisas, mas já fica uma recomendação muito forte, eu adorei esse conto. E eu queria, hoje é a terça-feira, né, então eu ainda não peguei nenhum outro livro, mas eu peguei mais um conto do Gótico Nordestino e eu queria falar aqui com vocês porque eu amei, se chama A Noiva e foi o meu favorito de todos aqui, é um conto um pouco mais longo. E nesse conto a gente vai ter aí um homem que desmaia ao ver uma manequim na vitrine, uma manequim que não tem um braço, assim, um pedaço de um braço. E aí ele vai contar, né, depois que ele se recupera aí desse desmaio, ele vai contar pro filho dele uma história do passado que vai estar relacionada aí com a ditadura militar, e isso de uma forma quase sobrenatural. Então ele me lembrou muito o que, né, a temática, enfim, da Mariana Enríquez ali, tanto nas Coisas que Perdemos no Fogo, quanto no próprio Nossa Parte de Noite. Não estava lembrando o nome do livro, mas é Nossa Parte de Noite. Então, em que os horrores da vida real ali da época se mesclam com horrores mais sobrenaturais, assim. Então esse homem vai contar ali um episódio da infância em que alguns amigos descobriram uma noiva num galpão e o quanto que eles, né, aquelas crianças criaram ali um ritual com relação àquilo, mas que aquilo estava, né, relacionado ali aos desaparecidos da ditadura militar. Então eu adorei esse conto e fica aí a recomendação para vocês. Agora a gente ainda tem outros 2 livros para ler, né, o do Machado de Assis e do Caio Fernando Abreu. Oi, gente, passando aqui rapidinho para atualizar vocês. Hoje já é sexta-feira, então acabei não conseguindo ler alguns dias da semana, mas ainda vai dar certo aí o desafio. E eu finalizei o Gótico Nordestino e apesar de não fazer parte da ideia inicial do vídeo, né, eu ia comentar sobre um dos contos daqui, mas eu gostei muito dos últimos 2 que eu li também, então eu já comentei de vários e vou acabar usando aqui esse vídeo para falar um pouco mais. Um deles, deixa eu até ver como que é o nome aqui, chama Ana e Seus Insetos e provavelmente foi meu favorito do livro todo, apesar de ter vários aqui que eu gostei muito. E ele tem uma vibe meio A Paixão Segundo GH, assim, da Clarice, eu senti.
A gente vai ter, né, como ele fala no título, né, a gente vai acompanhar aí um dia na vida da Ana, e esse dia vai ser cruzado aí por alguns insetos, e através desses insetos ela vai acabar refletindo muita coisa sobre a vida dela e descobrindo muito sobre ela mesma. Então, por isso eu acho que tem essa pegada meio Paixão Segundo GH. Apesar disso, né, obviamente aqui a gente tem o próprio gótico, né, então ele é bem... puxa um pouco mais assim pro macabro, né, nessa questão dos insetos. E tem uma coisa muito atual de que tá na pandemia aqui, né, então ele consegue trazer também essa questão, essa parte crítica ali a respeito da pandemia. Então eu achei genial esse conto, amei muito e queria muito destacar ele aqui. E o último, que se chama O Vampiro, eu também adorei. E aí esse último tem muita questão do rural, das crenças populares. Também vai trazer, né, tem essa questão mística, né. Como fala o título, né, a gente vai ter ali uma comunidade em que se tem boatos a respeito de um vampiro que mora lá. Como esse vampiro atrai pessoas ali pro círculo dele, que começam a conviver com ele, e a transformação e a duplicidade que essas pessoas acabam tendo. E a gente vai ter uma moça que flerta com um rapaz que acaba sendo atraído por esse vampiro. Então, pra mim, né, esse conto tem uma metáfora aí com relação à depressão. Foi a interpretação que eu dei, mas é genial também, eu gostei demais, assim. Então eu queria indicar super esse livro aqui, né, eu comentei alguns dos contos dele, eu acho que os meus favoritos foram os últimos 3, mas tem alguns no começo que eu gostei muito também, e com certeza é um livro que vale super a pena. Mas hoje eu também li, como vocês puderam ver, o conto que eu tinha me proposto dos 50 contos do Machado de Assis, que foi o chamado O Espelho. Eu gostei dele, mas não amei, assim, eu acho que dos contos que eu tô comentando aqui é um dos que acabou não chamando tanto minha atenção. Eu não sei se é porque eu tô lendo coisas muito diferentes disso, então ele vai bem em outro sentido, né? Mas aqui a gente vai ter, né, um grupo de homens que tá discutindo ali sobre alguns assuntos, e um deles é sobre a alma humana, assim, bem profundo, filosófico mesmo. E um deles resolve contar uma história para defender o ponto de vista dele, e aí ele vai contar algo que aconteceu a ele. Então eu gostei das reflexões, assim, que a gente consegue ter a partir disso. Só não foi, assim, um super conto pra mim. Tem outros contos do Machado que eu gosto bem mais do que desse aqui, mas não foi um conto que eu desgostei também. E é isso, volto atualizando vocês quando eu ler o último. Só falta um conto do Caio Fernando Abreu pra finalizar aqui esse vídeo, então a gente se vê em breve. Oi gente, então agora eu tô aqui, hoje é sábado de manhã, pra contar que eu li o último que faltava, que era o conto ali do Caio Fernando Abreu, né, dessa coletânea Contos Completos. Ele se chama Holocausto. Eu não sei nem o que dizer sobre isso aqui, ele é um conto curtinho, né, mas lembrando que essa edição é uma edição bem grande, as letras são pequenas, então tem bastante conteúdo aqui, mas é um conto muito doloroso, assim, muito triste e extremamente íntimo, assim. A gente vai acompanhar muito mais sensações e sentimentos de uma pessoa, né? Não é uma história também com começo, meio e fim, a gente é meio que jogado ali no que tá acontecendo, não é muito explicado, e é uma coisa que eu também gosto muito, uma característica bem marcante, né? Fazia bastante tempo que eu não pegava pra ler algum, né? Eu já tinha lido alguns aqui, mas foi algo que eu lembro, né? Das coisas que eu li do Caio Fernando Abreu, assim, de que é muito mais focado ali numa percepção de um momento do que numa história em si. E aqui a gente tem a mesma coisa, mas é muito doloroso. Vocês podem imaginar pelo título, assim, né?
E enfim, eu achei super pesado, assim, foi bem pesado pra mim. Vou tentar ler alguma coisa mais leve agora. Mas é aquele tipo de coisa que a gente precisa ler pra gente lembrar que mundo a gente vive também, eu acho, sabe? Mas enfim, muito bom, gostei muito dele, apesar aí de ser um conto bem triste. E com isso eu encerro aí esse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse formato aí um pouco diferente, né? Se vocês tiverem uma outra sugestão, talvez eu possa fazer a mesma coisa com poesia, enfim. E a gente se vê no próximo vídeo.